Olá, amigos da TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar sobre o que a doutrina espírita tem a nos ensinar sobre violência contra a mulher. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. A sua interação é muito importante para a gente. André, o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre a violência contra a mulher? É uma herança do nosso primitivismo que está com os seus dias contados, né? Quando nós dissemos dias contados, não acreditamos que em 5, 10 anos não haverá mais violência do forte contra o fraco. Mas ao longo dos próximos séculos isso naturalmente vai desaparecendo. O espiritismo ele trabalha com os graus de evolução. E, geralmente os planetas eles estão passando por um grau de evolução, de maturidade psíquica, que caracteriza a média dos habitantes deste planeta. No caso da Terra, nós estamos em provas e expiações, segundo degrau da escala evolutiva. No estágio anterior, o mundo era muito mais agressivo, violento, inóspito em alguns cantos, hostil, bastante hostil, e a força caracterizava os grupos vencedores. Então, esse padrão que o forte sobrevive e o fraco ele deixa de existir, é o padrão que nós ainda herdamos do mundo primitivo. Na medida que nós vamos ascendendo na escala evolutiva, os fortes vão se dando conta que a eles cabe cuidar e promover a evolução dos mais fracos. E como boa parte destes homens ainda guardam tendências muito fortes das instâncias do primitivismo, eles acabam se valendo dessa superioridade, não para proteger a outra criatura mais fraca, mas para valer-se disso, para exercer domínio e para ver atendido às suas necessidades, ou até fazer com que a sua baixa estima possa dormitar a partir dessa violência, dessa agressividade. E pode existir um processo obsessivo nesses casos? Sempre há. Auto-obsessivo, né? Ou seja, nós não precisamos que uma outra criatura espiritual venha suscitar as nossas más tendências. Infelizmente, especialmente nós espíritas, muitas vezes nós delegamos a outrem, no caso em questão a espiritualidade, os nossos desatinos, quando somos nós os responsáveis, né? A obsessão começa no interior da criatura. Então, trata-se de um processo de auto-obsessão. Todos nós guardamos aquilo que a psicanálise chama de a falta no mundo. Falta muita coisa para que nós tenhamos condições de nos sentirmos plenos, felizes. Sobretudo, falta o saber e é abundante a nossa ignorância. Então, como existe essa nossa falta de alcançar a plenitude possível de um plano de provas e expiações, nós passamos a acessar os traumas, os dramas, a questão da baixa autoestima e assim sucessivamente, e utilizamos essas más tendências, essas más lembranças que estão armazenadas no nosso inconsciente para poder ocupar esta falta que nós sentimos de mundo. E fazemos, uma boa parte das vezes, de forma errônea, né? Então, nós entendemos que precisamos dominar o mais fraco, precisamos impor o nosso desejo ao mais fraco. Afinal de contas, somos mais fortes, né? E aí sim, a partir de tomadas de atitudes, de pensamentos de baixa vibração, a partir de uma vida de más escolhas, né? Aí sim nós podemos abrir para o campo obsessivo espiritual. Mas, antes de tudo, a auto-obsessão. Quando as nossas más tendências, quanto à nossa incapacidade de compreender a lei divina e de seguir esta lei, a partir disso nós acabamos levando a agressividade, violência, belicosidade, submissão a outras criaturas. E por que algumas mulheres não conseguem se afastar de seus agressores? O Freud, ele dividiu, a grosso modo, né, as criaturas humanas em 3 padrões psíquicos, né? Os psicóticos, os neuróticos e os perversos, né? Os psicóticos são aqueles que não têm a sua estrutura psíquica funcionando dentro de uma certa normalidade. Então são criaturas que não gozam
das suas faculdades mentais preservadas, por assim dizer, né? Ou pelo menos não frente àquilo que o grosso da sociedade já designou entre certo e errado. O neurótico é aquele que percebe que esta falta de completude de si para com o mundo é culpa dele. E o perverso é aquele que percebe que a falta de sua completude para com o mundo é culpa do outro. Então o que acontece? O neurótico, ele precisa de alguém que diga para ele, você realmente é culpado. A maior parte de nós estamos nesse padrão de neurótico. Então nós acabamos alimentando um excesso de culpa, não percebemos que ao invés de culpa nós deveríamos ter responsabilidade, né? Entendendo o nosso espaço no mundo, onde é que nós não estamos acertando e de que forma que daqui para diante nós podemos errar menos e acertar mais. E o perverso é aquele que diz que é o outro sempre que está errado, que o casamento entre um perverso e um neurótico. Neste casamento, as pessoas se completam da pior maneira possível. Porque, afinal de contas, o perverso está apontando o dedo inteiro e dizendo a culpa é sua. E a outra criatura que acha que tem culpa de tudo, aceita, afinal de contas, o outro está mostrando que ele é o culpado, né? E o neurótico também, graças à questão da baixa estima, e, enfim. Então, é importante que estas mulheres se percebam nessa situação, ouçam a sua voz inconsciente, deem atenção a essa voz, vejam o seu valor, a sua condição de filhos do Pai, do Altíssimo, irmãs do Cristo, que têm acesso e direito à felicidade, para que então, se dando valor, possam não se associar com esses indivíduos ainda tão adoentados para com a compreensão da lei divina. E como que a lei de causa e efeito pode funcionar nesses casos? O agressor de hoje é o agredido de amanhã, né? Mas nós não podemos dizer isso de uma forma simplista. A misericórdia divina, ela não age de forma punitiva, mas de forma corretiva. O que nós queremos dizer com isso? Se na encarnação passada eu fui um marido que agredia a minha esposa, nessa encarnação eu não preciso nascer mulher e ser agredida pelo meu marido. Eu posso pura e simplesmente reencarnar e aqui me tornar uma advogada ou um advogado que vai proteger estas mulheres vítimas dessas agressões. Quando nós, reiteradas vezes, não aceitamos o convite misericordioso de corrigir os nossos defeitos de forma proativa, né? Indo ao encontro da primeira carta de Pedro, o amor cobre uma multidão de erros, né? Então, todos nós temos erros no nosso passado. Se nós nos debruçarmos a corrigenda desses erros, nós não precisamos sofrer pelos mesmos erros, né? Quando tal não se dá, o agressor de hoje é o agredido de amanhã. E qual mensagem você pode deixar para quem sofre ou já sofreu algum tipo de violência? Estamos num momento muito especial da história humana, em relação a muitos dos acontecimentos da vida, inclusive em relação a essa. Primeiro é a mídia, que já não deixa mais com que as coisas simplesmente ficam escondidas intramuros, né? Hoje, vez por outra, os especialistas já estão chamando a atenção para, com aquele jargão, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, dizendo, metam a colher sim, porque às vezes você pode não salvar uma vida, mas duas, né? Porque você salva a pessoa que está sendo agredida e salva o agressor da bobagem que ele pode fazer contra ele mesmo, uma vez que sucumbe frente à lei divina. Então, valer-se desses instrumentos para poder buscar sua proteção. Então, hoje há as delegacias da mulher, né, que estão presentes aí em boa parte do território nacional, e outros países todos tomam conta do assunto, né? Levar o assunto adiante, não colocar debaixo do tapete e empurrando com a barriga. Então, a mulher que foi vítima de uma agressão verbal, se ela não trabalhar para interromper isso, há um escalonamento desse nível de violência que chega ao físico e, às vezes, às vias de fato, a fatalidade, né? Então, é não alimentar
esta relação. A partir do momento que percebe que isso vem numa gradação, trabalhe para ou resolver isso, e aí valendo-se da psicologia, chegando ao parceiro, olha, isso não está certo, nós precisamos procurar um atendimento psicológico, ver o que está acontecendo aí no seu inconsciente, o que está movendo você a agir dessa forma agressiva, e se a coisa for se agravando, não deixar que chegue ao pior. Que busque a separação, o divórcio, né? Que se dê valor, que perceba o seu espaço no mundo como criatura que pode atingir a plenitude possível em provas e expiações, sem necessariamente tornar-se vítima deste algoz. Antigamente era mais difícil, porque a mulher quase sempre era dependente econômica e financeira do seu marido. E aí, se a pessoa é totalmente dependente do agressor, fica mais difícil. Esses são cuidados que precisam ser tomados para que as coisas possam seguir da forma mais tranquila possível. E o estabelecimento do cuidado espiritual, né? Então, se é espírita, o culto do evangelho no lar, né? Se está vendo que o marido está indo para um nível de agressividade, tente levá-lo até uma casa espírita, até um culto evangélico, até um culto católico, budista, não importa, para que ele tenha condições de ser acolhido pelos bons espíritos, né? Para que então ele perceba, né, aqueles gatilhos que acabam disparando a sua agressividade e, ouvindo essa voz interior, façam a domesticação destes animais terríveis que todos nós temos no nosso interior. Agora, nós temos o animal bestial, mas temos também o animal angelical. Basta saber qual que nós vamos alimentar. Que temos condições de alimentar o animal que tende a ser o angelical de amanhã dentro do nosso íntimo, que assim naturalmente nós teremos uma sociedade mais pacífica e famílias mais bem resolvidas, e famílias mais bem resolvidas têm condições de educar melhor seus filhos, que amanhã serão melhores maridos, melhores esposas, e assim a sociedade vai evoluindo. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E se você tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim, mande um e-mail para faleconosco@tvmm@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima.